Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Santos, me fazendo aproveitar do momento que estamos todos de pés, eu quero convidar-lhes para nós juntos lermos a Bíblia Sagrada. Para tanto, eu quero ler com vocês um texto muito fácil, muito simples, muito conhecido, mas muito carregado de lições para nós outros esta noite. De Jesus, o Evangelho segundo escreve Marcos. Evangelho de Jesus descrito por Marcos, capítulo de número 2, por favor. E enquanto você folheia a Bíblia e procura o texto, eu quero de maneira singular saudar o nosso presidente, nosso pastor Rogério, como também a sua mãe digna esposa, a missionária Patrícia. Com muito carinho e com muito desvelo no meu coração, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de retornar à missão de fé e poder, na AGO, servi-los com mais uma porção da palavra de Deus. Obrigado, carinho, pastor, obrigado por esta oportunidade, digo da singularidade. A gente sabe que está andando no caminho certo, quando oportunidades como estas surgem, aí você entende que é Deus quem está fazendo coisas que você ainda não entende. Você reconhece que quem está no controle de tudo isso aqui é Deus, tá bom? E eu sou muito grato e de maneira muito singular quero também saudar a todos os obreiros aqui, os pastores de perto e de longe, mas que nos ladeiam aqui esta noite. Deus abençoe. E de maneira singular, citando o nome do Gabriel, quero aqui de maneira peculiar abraçar a cada um dos senhores e agradecer de forma muito gentil a forma que todas as vezes sou recebido aqui, tá bom? Vamos lá, eu espero que todo mundo tenha achado o texto. Vou fazer duas ressalvas. A primeira delas mais uma vez, eu estar sozinho. Hoje, sexta-feira, eu tenho essa dificuldade com o meio da semana. Os meus filhos estudam até às 7h30 da noite, e eu moro aqui muito próximo, aqui em Diadema, na banda de lá, e saindo de Diadema eu não consigo sair 7h30. Se eu sair 7h30 e esperar, eu não chego no culto. Eu tenho que sair de lá pelo menos 15 para as 6 da tarde, via Rodoanel, para conseguir chegar aqui. Então, por esse motivo, tanto a minha esposa quanto os meus filhos não puderam estar conosco nesta noite. Os irmãos compreendem isso? Digam amém. Ainda a segunda ressalva: ao final deste trabalho, quem desejar e for do interesse, da última vez que eu estive, eu não trouxe, porque estava no forno, mas desta vez eu quero apresentar a vocês um livro que o Senhor Jesus Cristo me deu, e ainda no período da pandemia, o Senhor assentou esse texto ao meu coração, e de maneira muito singular, eu me dediquei 2 anos a escrever esse texto, e somente agora foi o momento em que Deus me deu o ok, o sim, para poder lançar esse livro. Este livro está baseado dentro de um texto bíblico do Gênesis, o capítulo de número 26, e este livro é o não que muda tudo, quando Deus redefine o caminho. E eu preciso apresentar eles a vocês aqui esta noite. Este livro trata e tem tratativas pastorais da vida do patriarca Isaac, no momento em que ele ouve de Deus um não para descer ao Egito, e o não de Deus tem o poder de transformar tudo. Guarde isso e nunca mais se esqueça. Todas as vezes que Deus lhe disser um não, nunca será Deus sendo maldoso com você por não dar o sim que você quer. Guarda isso. Todas as vezes que Deus diz não, o não de Deus é um ato de preservação. Deus só diz não para quem Ele quer preservar. Então, se você já ouviu um não de Deus, guarda isso. Ele te livrou e você nem soube. Se você ouviu um não de Deus, Ele te guardou e você nem viu. Este livro é um livro baseado dentro desse texto, e eu quero de maneira singular compartilhar ele com você e com a sua alma. Este livro tem alguns insights que servem para nós que somos obreiros da casa do Senhor. Tem algumas ideias aqui que eu tenho certeza que vão contribuir com
com a sua vida e o seu ministério. Ao final do culto, ele estará lá embaixo na nossa livraria, na livraria da igreja, vai ter os livros lá. Eu peço que você passe lá. Como eu cheguei, você nem me deu a paz do Senhor ainda, você passa lá, leva o livro, me dá a paz do Senhor, abençoa a sua alma e abençoa o meu ministério. Quem entendeu, diga amém. Amém. Da última vez eu vim, conversei com o pastor Rogério na mesa sobre como que ele fez o dele, quais foram os caminhos, e ele me auxiliou. E hoje eu quero, de maneira muito singular, pastor, entregar esse livro na sua mão, de maneira muito preciosa, e agradecer ao Senhor por todo o carinho e por todas as indicações, tá bom? Deus o abençoe. Você pode celebrar o nome do Senhor esta noite? Amém, glória a Jesus. Capítulo de número 2, eu quero ler com vocês, a partir do versículo de número 7, se a mídia puder me auxiliar. Esse texto é um texto muito fácil, muito conhecido, e eu quero compartilhar eles com vocês essa noite. Diz o texto: porque diz este assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? Verso de número 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Verso 9. Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Quem tem um amém por essa palavra? Amém. Diga comigo: características de um obreiro aprovado. Não, bonito, alto e forte. Diga comigo: características de um obreiro aprovado. Se você puder, tome o seu assento adorando ao nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá? Queridos, eu tenho um tempo e eu não tenho todo este cabedal para a gente dialogar tanto tempo que o pastor me deu, mas eu quero ser fidedigno ao texto e usar tudo que o Senhor assentou ao meu coração. De fato, eu tenho uma compreensão que todo mundo que está aqui já leu em algum momento o Evangelho de Jesus, descrito por Marcos, o capítulo de número 2. Há algo muito surpreendente no ministério de Jesus, e de fato, nós estamos diante de um dos textos que mais remontam ao pilar, ou os pilares do ministério do Cristo. Para que nós entendamos, precisamos reconhecer este contexto que o ministério do Cristo, ainda enquanto ministério terreno, é baseado em cima de um tripé, ou de uma tríade, ou de 3 pilares, precisamente. O primeiro pilar, nós entendemos ser o Cristo que prega. O segundo pilar do ministério de Jesus é o fato de Jesus ensinar a palavra de Deus. O terceiro pilar do ministério do Cristo, nós reconhecemos como o fato de Jesus fazer milagres. A primeira ideia, ou estas ideias dos pilares do ministério de Jesus, está baseado no sentido do Jesus Cristo, o nosso Senhor, ter que ministrar a palavra como um pregoeiro, como um grande pregador. Lembre-se que Jesus é um dos mais eloquentes da sua época, e as mensagens que Jesus pregava eram tão impactantes, a ponto da Bíblia dizer que grandes multidões seguiam Jesus, não só por aquilo que ele fazia, mas por conta daquilo que ele pregava. Para te fazer relembrar, há um texto na Bíblia, e Marcos é quem define esse texto, ainda no capítulo de número 6. Ele diz que Jesus um dia está pregando na orla do lago de Genezaré, e enquanto Jesus está ministrando, segundo os eruditos deste texto, dizem que a mensagem de Jesus foi tão extensa, foi tão longa, que Jesus pregou aproximadamente de 4 a 6 horas de ministração. Jesus pregava muito, e eu preciso lhes dizer isso: nós só estamos aqui porque um dia a mensagem de Jesus atravessou o tempo e chegou até ao nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui esta noite, para adorá-lo na beleza de sua santidade. O fato de Jesus ensinar, para mim, é algo muito peculiar. A partir do entendimento do pilar do ministério de Jesus, e este pilar do ensino, para mim, eu acho algo muito importante. Lembre-se,
Jesus ensinava para que, através do ensino da palavra, o caráter dos discípulos que o seguiam tivessem uma modelagem, fossem moldados por causa dos ensinos de Jesus. Você precisa se lembrar que o que define os discípulos de Jesus como de fato discípulos não é o simples fato de segui-lo, mas é o fato de tudo aquilo que Jesus ensinou está sendo algo que molda, que modela, que transforma o caráter dos discípulos. Logo, eu preciso aplicar isso para os nossos dias e te fazer lembrar que o que nos define como discípulo de Jesus não é a igreja que temos, não é a roupa que usamos, não é a placa que defendemos, não é o carro que dirigimos e não é o tanto de dinheiro na conta que temos. O que nos define como discípulos de Jesus é o tanto que os seus ensinamentos têm mudado o nosso caráter e têm moldado a nossa vida. Porque se fôssemos, e se tudo que eu disse aqui fosse parâmetro para dizer se você é discípulo de Jesus ou não, quem anda de carro importado era discípulo, quem tem muito dinheiro na conta era discípulo, quem anda bem arrumado era discípulo, quem tem um grande templo era discípulo. Mas guarda isso, nem todo mundo que tem carro chique é discípulo. Tem muita gente que não tem nada, mas é discípulo de Jesus. O que fazia antes por causa da palavra de Jesus não faz mais hoje. E só para que eu entenda o nível do ambiente que eu estou, será que tem alguém que já teve a sua vida mudada pelos ensinos de Jesus? Levante a sua mão esta noite e dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Os ensinos de Jesus é algo muito peculiar. Ainda falando destes pilares do ministério de Jesus, nós somos deparados com este terceiro pilar do ministério do Cristo. E no terceiro pilar é o fato de Jesus fazer milagres. Pastor, e por que é que Jesus fazia milagres? Jesus tinha a necessidade de fazer milagres, e não era só para curar quem precisava, não era só para alcançar quem precisava, era para sim também fazer com que a sua identidade fosse convalidada. Até porque havia pessoas que andavam na multidão com Jesus que não acreditava que de fato Jesus era o Filho de Deus. Você se lembra melhor do que eu que um dia Jesus reúne o seu colégio apostólico e pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? Se Jesus pergunta isso, é óbvio que tinha alguém que estava entre a multidão que não acreditava. E os discípulos disseram: uns dizem que tu és um dos profetas antigos, outros dizem que tu és a reencarnação de João Batista, outros dizem que tu és a reencarnação de Moisés. Jesus interrompe toda esta falácia e pergunta a eles: e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí você se lembra melhor do que eu da Bíblia. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, a convalidação da identidade do Messias. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Este Jesus precisa fazer milagres, e precisa fazer milagres para convalidar a sua identidade como Messias para aqueles que não acreditavam. O Marcos, o capítulo de número 2, remonta um dos momentos históricos no ministério de Jesus. E lembre-se, este momento é um momento de um milagre de Jesus. A Bíblia refere-nos que Jesus está na cidade de Cafarnaum, e eu preciso somente, a nível de contexto, só te dar título de informação. A cidade de Cafarnaum é uma cidade portuária, às margens do lago de Genezaré. É uma cidade onde a pesca tem uma influência muito grande, haja vista que Roma reconhece que esta cidade é tão poderosa que manda uma centúria, 100 guardas pretorianos do Império Romano para tomar conta de todo o dinheiro que rodava por aquela cidade. A cidade de Cafarnaum, para os nossos dias, é um centro financeiro da pesca, e é nesse ambiente que Jesus está.
Segundo o que a Bíblia implica em nos revelar, Jesus está apropriadamente na casa de Pedro. Há uma discussão teológica aqui para que se defina qual é a casa que Jesus está. Há uma corrente de pensamento teológico acerca desse texto e diz que possivelmente Jesus estaria na casa da sogra de Pedro. Há uma outra linha de pensamento, pastor Rogério, que diz que Jesus não está na casa da sogra de Pedro, diz que Jesus está na sua própria casa. Há uma outra e terceira linha de pensamento que diz que Jesus está talvez na casa de Pedro. E eu preciso dissertar isto aqui. Para mim pouco interessa saber se Jesus está na casa da sogra do Pedro, se Jesus está na casa dele, ou se Jesus está na casa de Pedro. O bom é reconhecer que Jesus está na casa, e na casa onde Jesus está, algo muito poderoso acontece. Já fora cantado esta noite que enquanto você adora aqui, Ele visita a sua casa. Então eu quero unir aquilo que o Senhor assentou ao meu coração com aquilo que fora cantado. Enquanto você estiver adorando a Jesus aqui, Jesus está indo para dentro da tua casa esta noite. E aí eu não quero saber se a casa é sua, se a casa está alugada, se a casa tem o recibo de compra e venda, se está no teu nome, no nome do filho, no nome da sogra. Para mim pouco importa. O que importa é que Jesus está lá esta noite, e eu já quero liberar uma palavra para o teu coração. Se Jesus está dentro da tua casa, te prepara, porque tem coisas boas de Jesus para ser feita dentro da tua casa. Oh, se é verdade que Jesus, aonde Ele está, os antigos diziam isso, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Se esta fala é uma verdade, então eu preciso liberar isso para alguém que veio. Se Jesus está na tua casa, alguma coisa vai acontecer. Se Jesus estiver lá na tua congregação, pastor, alguma coisa vai acontecer. Obreiro, se Jesus estiver no teu ministério, alguma coisa vai acontecer. Aonde Jesus está, algo acontece. E eu quero liberar isso sobre você. Acontecerá algo de Deus na tua vida, porque Jesus vai estar lá. Quem entende essa palavra, levante a mão e dê um grito de glória a Deus esta noite. Aleluia. Descobriram que Jesus estava em casa. A Bíblia nos refere a esta realidade, dizendo que a multidão que está em Cafarnaum descobriu qual era o endereço aonde Jesus estava. E tem algo muito peculiar dentro do texto que eu acho muito legal em dizer. Quando a multidão descobre que Jesus está lá, a multidão todinha vai em direção ao endereço aonde Jesus está. Vai toda a multidão de Cafarnaum e circunvizinhanças para este endereço aonde Jesus está. E aqui há uma verdade que aqui equilibra a balança. Há uma verdade que aqui tolhe o nosso ego. Há uma verdade aqui que corta a gente pela metade. Há uma verdade nesta realidade textual que nos nivela. E eu preciso vos dizer, a multidão que vem não vem por causa de mim. A multidão que vem não vem por causa da minha oratória. A multidão que vem não vem pelo tanto de conhecimento que eu tenho. Aqueles que vieram por causa da presença de Jesus que está aqui. Isto aqui eu preciso já começar a nivelar por mim. Ninguém veio para ver o meu terno azul. Todo mundo veio por causa da presença de Jesus que está aqui. E aqui eu preciso pregar isso. Hoje é sexta-feira, você já trabalhou, você veio da guerra, você veio do meio da peleja, você veio do meio da batalha da sua vida. E o que te fez vir do seu trabalho direto para cá, ou só passar em casa, entrar e tomar aquele famoso banho de gato, entra de um lado, sai do outro, e vir para um culto como este, é você ter a certeza de que este é o endereço aonde
aonde Jesus está. E se é verdade que Ele está aqui, a palavra vai ser liberada para o teu coração. Você vai voltar para casa de posse de vitória, porque Jesus está neste lugar. O pastor, eu preciso liberar isso para a tua congregação, eu preciso liberar isso para o teu campo de trabalho. Eu vim na qualidade de profeta da palavra para liberar esta palavra para o teu ministério. Aonde Jesus estiver, aí a multidão vai chegar. Se Jesus estiver na tua igreja, pode ficar tranquilo, você não precisa enfeitar, você não precisa fazer arruaça. Se Jesus estiver lá, o povo vai lá para ver Jesus. O que atrai o povo, eu preciso pregar. O que atrai o povo não é o nome no outdoor e nem o cartaz. O que atrai o povo é a presença de Jesus. Aleluia. A multidão descobriu, queridos, que Jesus estava na casa, e eles foram até onde Jesus estava. Isso me emociona, porque isto aqui revela a disposição que todo mundo tem para ir ver Jesus. A multidão aflui para esta casa, segundo o que a história retrata, pastor Rogério. A casa ficou tão cheia de gente que Marcos, quando descreve o texto, e Lucas e Mateus bebem desta fonte que Marcos escreve. Eles também dizem que nem junto à porta da casa tinha espaço, nem na porta tinha lugar para quem quisesse chegar. Só que de maneira abrupta, Marcos muda o destino da história. Ele muda todo o enredo textual. Ele para de falar desta casa, ele para de falar de quem está na casa, ele para de falar de quem vem para casa. E isso aqui me pega por demais, porque dentro do texto nós vamos enxergar que tem duas classes de pessoas. Vamos lá? Dentro do texto tem duas classes de pessoas. Vamos lá? Quantas classes de pessoas tem dentro do texto, gente? Vamos lá? Quantas classes de pessoas tem dentro do texto, gente? Duas. A primeira delas é a multidão. É a multidão que vem e enche. A segunda classe dentro do texto de pessoas que vêm é a classe dos fariseus. E isto aqui me preocupa por demais, porque a classe da multidão vem. E olhe para mim, a multidão, ao que parece no texto, a multidão não tem juízo. A multidão quer ver alguma coisa acontecer. A multidão quer ver um negócio acontecer. Eles querem esta efusão que só Jesus pode fazer. Eles querem ver alguma coisa que Jesus faz. A multidão vem e toma conta de todo o espaço. A segunda classe é essa classe dos fariseus, que eu quero dar um nome melhorzinho e chamar esta classe de classe dos religiosos. Eles vêm somente para dar nota para aquilo que Jesus vai fazer. Eles gostam de ver, de sentar e nada contra. Eles sentam e fazem cara de delegado da polícia do Iraque e ficam dando nota para aquilo que Jesus está fazendo. Eles ficam tentando pegar Jesus em algum erro de interpretação. Eles ficam tentando achar em Jesus alguma falha. Eles ficam tentando no culto achar algum subterfúgio para eles murmurarem. E eu preciso pregar isso aqui. Tomara que tenha alguém para receber esta palavra. Eu não sei, porque eu não lhe conheço, mas fale a palavra. Esta noite nós não estamos reunidos com as multidões, e muito menos em nosso meio tem uma classe de religioso. Quem veio aqui essa noite veio por causa de Jesus. E se de fato nós viemos por Jesus, eu não estou preocupado com quem canta, eu não estou preocupado com quem prega, eu não estou preocupado com a homilia e muito menos com a homilética de quem prega. Eu estou preocupado em adorar a Jesus e ver Ele fazer alguma coisa na minha história. Será que alguém veio adorar a Jesus essa noite? Levanta a mão aí para eu ver e ter uma adoração perfeita ao nome precioso de Jesus. Aleluia. O Marcos continua escrevendo e ele para de falar deste ambiente de dentro da casa,
que é muito rico e nós gastaríamos muito tempo, mas eu preciso ser fidedigno e terminar aquilo que o Senhor assentou ao meu coração. Lembre-se, este Marcos começa a delinear um caminho e montar-nos um conceito e um cenário de uma história que está acontecendo do lado de fora da casa. Porque me ouça, dentro da casa tem multidões, dentro da casa tem religioso, só que do lado de fora tem alguém para ser alcançado por Jesus. E isso aqui pega meu coração de assalto, porque dentro da casa tem gente mais importante do que quem está fora. Só que perceba a realidade: quem está dentro não está com a mesma disposição de adorar a Jesus como alguém que está do lado de fora da casa. E aí vai a palavra: nós não nos reunimos aqui, e eu vou de novo, nós não nos reunimos aqui por causa de homens, nós nos reunimos aqui por causa de Jesus. O que Marcos está dizendo é o seguinte: quem está dentro não quer adorar, mas cuidado, porque quem está do lado de fora está esperando uma chance para entrar nesse lugar e adorar a Deus no seu lugar. Vou de novo, quem está dentro guarda isso, quem está dentro tem que vir com desejo de adorar. Porque, pastor, tem alguém do lado de fora que está esperando uma chance para adorar a Deus nesse lugar e tomar o seu lugar na hora de adorar. Então eu vou te dar deixa. Não fica se achando a última bolacha do pacote, não. Não fique se achando o último copo de água do deserto. Tem alguém do lado de fora que está esperando uma chance, e eu vim pregar. Ou a gente celebra a Deus e adora Ele com a nossa verdade, ou no nosso lugar vai ter alguém para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. O Marcos começa a contar uma história e remonta um momento dizendo que há alguém na beira do caminho. Segundo o que Marcos diz, este alguém é um homem, e este homem tem uma deficiência. Há uma falta de mobilidade nas suas pernas. Ele é paralítico. Só que tem algo que me emociona aqui, porque entre a grande multidão que está fluindo para ver Jesus, aparece no texto 4 obreiros. Diga comigo, 4 obreiros. Bora, bonito, alto e forte. Diga comigo, 4 obreiros que tem características de um obreiro aprovado. Entre a grande multidão que está indo, a impressão do texto é que quem vai não está nem aí para o que está acontecendo. Mas guarda isso, e tomara que você receba essa palavra. Entre a grande multidão que vai, Deus tem 4 obreiros dispostos a fazer uma grande obra. Textualmente isso aqui me pega por demais, e eu preciso vos explicar. Porque em detrimento aos 4, tem mais gente no meio da multidão. Sim ou não? Sim ou não? Mas perceba, não é a grande multidão que está disposta a fazer muita coisa. E aí eu preciso pregar. Para Deus fazer o que é preciso fazer, Ele não depende de uma grande multidão. Ele está precisando de pelo menos 4 obreiros que tenham coragem para fazer o que a maioria não faz. Ih, pastor, como é que o senhor veio pregar isso numa AGO, numa convenção? Eu vou pregar. A igreja de Jesus não depende de grande multidão. A igreja de Jesus depende de gente que queira fazer alguma coisa para Deus. Pastor, mas é só 4, então eu vou pregar. É esses 4 que Deus vai usar, e um paralítico vai ser tirado da beira do caminho e vai voltar para casa andando. É com esses aí, poucos que tem, que a fornalha vai ser aquecida, mas o 4º homem vai chegar lá e vai dar vitória. É com pouca gente. Eu vou pregar. É com Paulo e um Silas pregando e cantando dentro da prisão que o cárcere vai tremer e a obra vai ser feita. É com Daniel Berg e um Gunavingre que Deus vai salvar um país para a glória do seu nome. Então me ajuda a pregar isso para alguém. Diga para alguém, não precisa de muito.
Não, me ajuda, prega isso para alguém, diga, não preciso de muito, só precisa de gente com coragem. Aleluia. Aleluia. A multidão está indo. E a grande multidão não está nem aí para o paralítico que está aqui. Mas entre a multidão apareceu 4 homens. Quantos homens, gente? Vamos para o texto. O texto não revela essa inferência que muita gente faz. Qual, pastor? Eles eram amigos. O texto não diz. Gabriel, das Bíblias que eu tenho em casa, entre elas, uma das mais antigas, de 1769, se eu não estou ruim de memória, esta Bíblia não revela que eles eram amigos. O texto não diz que eles eram compadres. Não tem relacionamento de amizade aqui. Aqui tem intimidade e comprometimento com um propósito. Pastor, que loucura é essa? Pois deixa eu pregar isso aqui então. Quando a gente faz o que é de Deus, a obra de Deus com amigos, a gente deixa de fazer obra de Deus, e aquilo que era para o reino vira uma panela para a gente. Quando eu faço obra de Deus com amigo, eu não dou acesso para quem quer fazer, eu só deixo entrar se for da minha turma, se for da minha patota, se for da minha panela. Aí eu preciso pregar. Obra de Deus não se faz com amigos. É melhor fazer com gente conhecida, sim. É melhor fazer com quem tem intimidade, sim. Mas quando eu faço obra de Deus com amigo, vira panela. E obra de Deus não foi feita para a gente fazer panela. Obra de Deus é para a gente fazer com quem tem propósito. Eu preciso pregar isso. Você pode não gostar da cara do pastor, mas se você estiver no propósito, vai fazer, porque a obra não é nem dele nem sua. A obra é de Deus. Aleluia. Mas eu não gosto do jeito que ele dirige. O negócio não é para te agradar. O negócio é para cumprir o propósito de Deus. Me ajuda a pregar isso para alguém. Me ajuda. Se tiver alguém perto de você que tem coragem de fazer a obra de Deus com temor, carinho e respeito, alcance esta pessoa aí. E não precisa pegar na mão de ninguém, não precisa não, mas alcance alguém que estiver do seu lado e diga para ele: obra de Deus é feita com quem tem propósito. Obra de Deus é feita com quem tem propósito. Obra de Deus é feita com quem tem propósito. Aleluia. Aparecem 4 homens no texto que não tem nome, que não tem idade, que não tem tamanho, que ninguém sabe a experiência. Logo vai uma outra verdade: obra de Deus não é feita para que a gente tenha fama. A obra de Deus não é feita para que o nosso nome esteja no outdoor. Obra de Deus não é feita para que meu nome saia no cartaz. Obra de Deus não depende da minha experiência ou da minha idade. Obra de Deus depende do propósito que eu tenho em cumprir a vontade de Deus. São 4 homens que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe a idade, que ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi, mas o propósito eles cumpriram do começo ao fim. Se alguém estiver aqui para adorar a Deus, levanta essa mão aí, porque lá vai uma palavra. Em nome de Jesus, receba isso. O Deus que te escolheu você por causa do propósito. Não é para que você se sobressaia, não é para que você fique famoso, não é para que o seu nome seja visto. Você foi escolhido por causa do propósito que Ele tem com você. Aleluia, aleluia. 4 homens se reúnem e eles têm um determinado plano. Qual o plano? Pegar este paralítico. Se deixar assim, eu prego tanto do tempo que o pastor me deu. Aleluia, aleluia. Olhe para mim. Eles têm um plano e o plano é esse. Qual? Vamos pegar este paralítico, está na beira do caminho,
e vamos levá-lo até onde Jesus está. A pergunta que o texto faz aqui é essa: qual é a distância entre o paralítico e Jesus? Não sei. Qual é o peso do paralítico e da cama? Não sei. Quantos quilômetros tinha do paralítico até Jesus? Não sei. Quanto tempo durou a caminhada? Não sei. O importante do texto é relembrar: eles pegam um homem que está na beira do caminho e eles só largam dele quando ele está na frente de Jesus. Então aqui vai a deixa. Pega se você estiver acordado nesse culto. Jesus escolheu você, e não foi para você ficar birrento, briguento, e porque as coisas não aconteceram do jeito que você quer, você diz: não, vou entregar minha credencial, aqui o negócio não flui, o pastor não quer ouvir minha opinião, porque eu falei, ninguém quis me ouvir, eu vou embora. Óbvio, lembra, Jesus te deu um propósito, e até chegar diante de Jesus, não abre mão do propósito que Ele te deu. Pastor, mas o senhor não conhece nada da minha vida, o senhor não sabe nada do que eu sofro. E eu vou dizer, não preciso saber, e não é da minha conta, não tenho como resolver, mas eu vim ser boca de Deus na tua vida e te dizer: Ele te escolheu por causa do propósito, e Ele está contando com você. E eu posso melhorar para ver se você melhora. Glória a Deus. Pode. Tem alguém que vai ficar de pé na presença de Jesus por sua causa. Então não desiste, não abre mão. Levanta a mão para receber a palavra. Não desiste, não abre mão. Está doendo, mas continua. Está sofrendo, mas continua. Está sangrando, mas continua. Está chegando a hora de você ficar na frente de Jesus e a tua história ser mudada. Alguém pode adorar a Jesus aqui essa noite? Eu preciso liberar essa palavra para alguém que está aqui, que já vem carregando a cama, de um paralítico, Fique tranquilo, está chegando a hora desse paralítico que você está trazendo ficar na frente de Jesus. Daqui eu preciso liberar essa palavra para um obreiro que está aqui. Não desista daquilo que Deus lhe deu. Não pare no meio do caminho por causa das tuas provações. Oh, como eu estou sentindo graça de Jesus aqui. Ramanaia canderevassuri me candaraia. Não desista por causa das adversidades. Não pare de orar por causa das tuas tribulações. Não desistam porque aquilo que estava para acontecer deu errado, e agora o sentimento de desânimo chegou. Jesus te trouxe aqui e me fez vir aqui para te dizer: está chegando a hora do paralítico que você está trazendo aí ficar na frente de Jesus. Eu estou liberando a palavra, recebe quem quer. Está chegando a hora de ser apresentado diante de Jesus. E aí eu aprendi desde novo: não existe enfermidade que Jesus não cure, irmão. Não existe porta fechada que Ele não abra. Não existe impossibilidade que Ele não resolva. Não existe dificuldade que Ele não sane. Não existe gigante que Ele não derrube. Não existe muralha que Ele não ponha abaixo. Não existe nada e nem ninguém que impeça Ele de trabalhar. Aleluia. Eu encerro aqui. Eles pegam este paralítico e vão caminhando, levando ele até Jesus. E isso aqui me emociona demais. E eu preciso lhes dizer o porquê. Porque este paralítico que está na cama não tem nada para dar, nada para oferecer para quem o está carregando. E aqui vai para quem é obreiro essa. O que nós fazemos, não fazemos pela remuneração de alguém. O que nós fazemos, fazemos pelo galardão que receberemos naquele grande dia. O paralítico, pastor Rogério, não tem uma moeda para dar. E talvez esse seja o grande motivo pelo qual a maioria passou e ninguém ajudou. Porque o paralítico não tinha nada para dar. Mas ainda existe gente, pessoas, obreiros, que faz sem receber nada em troca.
sem ser movido por aquilo que o dinheiro compra. Tem gente que ainda é movido pelo propósito de Deus. Só para que eu entenda, cadê aqueles que são movidos pelo propósito? Levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus. Eles levam um homem até Jesus. O texto diz que quando eles chegam na casa não tem lugar. Vamos lá? Na casa não tem lugar. Vamos lá, gente? Na casa não tem. Oi, vamos lá, bonito, alto e forte, porque eu já acabei. Na casa não tem. E isso aqui é impressionante. Porque nós estamos tão acostumados a chegar e tomar o lugar, que nós estamos enchendo a nossa casa, ou a casa onde Jesus está, sem nos apercebermos que tem gente chegando aí e vai precisar de lugar aqui dentro. E isso aqui é problemático, porque o texto diz: na porta não tem lugar, no jardim não tem lugar, perto de Jesus então não tem lugar. Por quê? Na cabeça de quem chega achando que está chega imaginando que estar na presença de Jesus é a fila do INSS. Vai ser atendido quem chegar primeiro. E eu preciso pregar um negócio aqui interessante. Com Jesus funciona assim: Ele atende quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer e no lugar que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele faz o último. Aleluia, o microfone está indo embora, eu preciso, me ajuda. Ele faz o último ser o primeiro e faz o primeiro ser o último. Para atender e para fazer o que Ele quer, não depende de fila. Daí vai a palavra: cuidado você que está 1500 anos na igreja. Pastor, eu estou aqui desde quando fundou. Glória a Jesus, bendito seja Deus por isso. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade: Jesus não trabalha pela fila, Jesus não trabalha com quem chega primeiro. É possível que quem chegou por último seja abençoado primeiro do que aquele que chegou. E guarda isso: o céu e o nosso Jesus não é para quem chega primeiro. O Jesus da nossa história e o céu para onde a gente vai é para quem chega. Se chega primeiro ou se chega por último, o importante é chegar lá e ver a Jesus como Ele é. Aleluia. Eles chegam na casa e não tem lugar. Isso aqui poderia ser um texto para evangelismo, não é? Porque nós estamos com a casa tão cheia que chega a gente aqui e não acha lugar para se envolver com a gente, porque a nossa casa está cheia. Então deixa eu lhe dizer, cuidado. Talvez você está colocando para fora quem Jesus quer perto. Vamos seguir. Chegou, não tem lugar. E eu gosto disso aqui. Não achou lugar? Não. Mas esses homens têm características de obreiro aprovado. Eles fazem o que ninguém faz. Eles têm a coragem que ninguém tem. Eles têm o propósito que a maioria perdeu. Eles têm. E eles vão ter uma visão que ninguém teve ainda. Qual? Eles vão dizer: rapaz, se pela porta não pode entrar, se pelo jardim não tem lugar, nós temos que colocar esse homem na frente de Jesus. Como? Aí alguém teve uma ideia. Quem? Eu não sei. Quem? Eu não sei. Mas essa aqui é a característica do obreiro aprovado. Qual? Ele tem a visão que ninguém tem. Ele tem um planejamento que a maioria perdeu. Um deles falou: rapaz, vamos subir em cima dessa casa aqui, ó. Nós vamos tirar esse telhado e nós vamos jogar esse camarada com a cama e tudo na frente de Jesus, de cima para baixo. Se pela porta ninguém quer dar o acesso, a gente sobe por cima da casa. Vamos embora. Vou liberar isso aqui, tomara que você receba. Que Jesus coloque na tua igreja, na tua casa, na tua história, que Jesus coloque do teu lado pessoas que tenham visões e projetos. E tomara que alguém receba isso aqui. Ter visão e ter projeto é característica de gente que é aprovada por Deus. Pastor, mas não dá até a hora que você chega. Porque na hora que você chegar, o céu chega com você. Tem uma iluminação que pega a tua mente. O céu te dá um
projeto na hora. Pastor Rogério, eu vou liberar isso aqui. Que Deus dê para vocês projetos e visões que muita gente perdeu. Que Deus dê para você a visão para ser um obreiro aprovado. Aleluia. Eles trazem o paralítico para a lateral da casa. E eu gosto disso aqui. E encerrei. Tem 2 ministérios sendo revelados aqui. Quantos ministérios? Vamos lá. Bonito, alto e forte. Tem 2 ministérios sendo revelados aqui. Quantos ministérios? 2. Primeiro, ministério de quem está em cima e ministério de quem está embaixo. Vamos lá. Subiram 2 para cima da casa. Ficaram quantos embaixo, gente? 2. Vamos de novo. Subiram 2, gente. Quantos ficaram embaixo? 2. Não, ficaram 3 embaixo, porque o paralítico também está lá. Raciocínio, irmão. Acorda. Oh, glória. Vamos lá. Subiram, ficaram 3. Quem está em cima está nesse ministério de cima. E guarda isso aqui. Quem está em cima tem a obrigatoriedade de puxar. Vamos lá? Quem está em cima, puxa. Vamos lá? Quem está em cima, e quem está embaixo, empurra. Vamos lá? Quem está embaixo, e isso aqui são 2 ministérios revelados. Primeiro, quem está em cima tem a obrigatoriedade de puxar, porque o propósito é esse. Não é só trazer, é colocar ele no mesmo nível que o seu. Aí aqui dói, porque a gente olha e diz, mas rapaz, quem ganhou para Jesus fui eu. Fui eu que trouxe. E agora vai ter que sentar aqui do meu lado. Você precisa entender, o propósito de Deus é esse. É você trazer e colocar ele no mesmo nível. Eita! Ai, isso aqui dá problema. Não, rapaz, mas eu cheguei primeiro, nem das fraldas eles tem essa linguagem ainda, né? Nem das fraldas saiu. E deixa eu lhe dizer, é com uma madeira mesmo, meu filho. É nas fraldas mesmo, a obra não é sua, a obra é de Jesus. E se Jesus quer ele em cima do telhado, no mesmo nível que o teu, faz o teu papel, cumpre o teu propósito e puxa quem precisa puxar. Segundo, quem está embaixo, vamos, quem está embaixo, só que você precisa lembrar, não é empurrar para fora, porque alguém está mudando o ministério, Gabriel. Em vez de empurrar para cima, está empurrando para fora. E guarda isso, o propósito não é colocar para fora, o propósito é colocar para mais perto de Deus. Então quem está embaixo, vamos, quem está embaixo, empurra. E o problema de empurrar quem está embaixo é que vai ter que ver. Não adianta. Um cidadão com lá alguns anos de idade, há muito tempo atrás, técnico de futebol de um time, quando ele ganhou o campeonato, ele disse, agora vocês vão ter que me engolir. E me perdoe com muito respeito, mas não tem o que fazer. Vai ter que aceitar, vai ter que engolir quietinho, calado, porque vai ter que ver quem você trouxe. Pastor, mas quem arrastou fui eu. Pastor, mas quem pregou a primeira mensagem para ele fui eu. Pastor, mas quem... Mas vai ter que ver ele passar do seu nível e chegar lá primeiro que você. Porque a característica de um obreiro aprovado não está no quanto de status ele tem. A característica primaz de um obreiro aprovado está referendado em cima do cumprimento do propósito estabelecido por Deus. Deus não te chamou para ter a credencial de subanjo, ou muito menos de subapóstolo, ou muito menos de semideus. Ele te deu um propósito para você trazer mais alguém até a presença dele. Então cumpre o teu propósito. Cumpre. Então quem está em cima, puxa. E quem está embaixo, e vai passar de mim, vai.
e vai chegar na presença de Jesus primeiro do que eu? Vai. Aí o texto diz: quando está todo mundo em cima, eles descem. Tem alguém aqui ainda ou já foi todo mundo embora? Já estou acabando. Eles vão descer o paralítico na presença de Jesus. E eu preciso liberar isso aqui para alguém. Essa fala, pastor Gabriel, não é minha. Essa fala é de um amigo, pastor Luiz, de um amigo querido, pastor Heber Valério. Ele é presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Piraporinha e ele é tesoureiro da CIEA Dispel, da convenção. E eu preciso te lembrar. Ele fala esta frase e eu acho ela muito incrível acerca desse texto. Ele diz o seguinte: já que quem estava na porta não quis sair da frente, agora vão ter que sair de baixo. E eu gostei disso. Gostei disso. Porque lembra quando eles chegaram com o paralítico, quem estava na porta não quis sair, sim ou não? Sim ou não? Então não quiseram sair da frente. Mas quando chega alguém com visão e propósito, eles vão ter que sair de baixo, porque o paralítico está chegando. Vai ter que sair de baixo, meu filho. Está chegando aí, ó. O paralítico fica na presença de Jesus e encaixa no texto que lemos. Jesus olha para esta cena estarrecedora. É a primeira e a única vez que acontece isso no ministério de Jesus. Destelham a casa e estão descendo um paralítico numa cama. Quando chega na frente de Jesus, Jesus olha para o paralítico e olha para os 4 camaradas que estão em cima. Olha para o paralítico, olha para os 4 camaradas que estão em cima. Olha para o paralítico e o texto diz: e Jesus, vendo a fé deles, no plural. Olha para mim, Jesus não viu nem a fé do paralítico. Você está aqui ainda ou já foi embora? Jesus não viu nem a fé do paralítico, porque nem o paralítico acreditava. Rapaz, mas nem eu estou acreditando nisso aqui não. Não é possível não. Mas guarda isso aqui. Essa é a segunda característica, ou a quarta característica, melhor dizendo, de quem é um obreiro aprovado. Ele tem a fé que a maioria não tem. E eu vou lhe dizer uma verdade: Jesus não trabalha com dinheiro, Jesus trabalha com a fé. E se a gente tiver fé, eita, se a gente tiver fé, Jesus põe paralítico na nossa história de pé. Se nós tivermos fé, a nossa igreja cresce. Se nós tivermos fé, Jesus salva o pecador. Se nós tivermos fé, Ele liberta quem está preso. Se nós tivermos fé, Ele cura quem precisa de milagre. Se nós tivermos fé, Ele abre a porta que se fechou. Eu estou pregando para alguém que tem fé. Se nós tivermos fé, Ele fará o impossível na nossa história. Jesus olha para a fé deles. E isso aqui me constrange, porque alguém só vai ficar de pé na presença de Jesus mediante a nossa fé. Então agora você vai precisar ajudar eu. Tem alguém perto aí? Se o cotovelo estiver bom, com carinho, temor e respeito, acha alguém aí perto e diga para ele: alguém está precisando da sua fé. Não, acha alguém aí, diga para ele, querido obreiro, diga para ele, querido obreira de Jesus, ou diaconisa, diga isso aí, ou missionário, diz isso aí para alguém. Tem alguém que precisa ficar de pé, mas Jesus está olhando, é a sua fé. Aconteceu um milagre na vida do paralítico com a fé dos outros. Pastor, mas eu não tenho fé, o problema é seu. Eu tenho, e pela minha fé vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, mas a igreja é pequena demais, que o pastor me colocou, mas não tem problema. O pastor tem mais fé do que tu. Ele tem fé e pela fé do pastor a igreja cresce em nome de Jesus. Poxa. Olhou para eles e disse: rapaz, gostei da fé deles. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus. Aí os fariseus, os religiosos se aguçam, né? Mas como ele diz que perdoa pecado, se quem perdoa pecado é Deus? Está blasfemando aí, ó.
E eu gosto de Jesus, porque Jesus conhece o coração de tudinho. Conhece o coração da multidão que vem só para ver. Conhece o coração do religioso que vem para dar nota. Conhece o coração do paralítico que não tem fé. Mas também conhece o coração daqueles que não tem nome, mas tem fé para fazer milagre acontecer. Aleluia. Jesus olha para o paralítico, olha para os homens e diz: por que é que vocês estão dizendo isto no coração? Porque tem gente que não aceita que o paralítico chegue e fique na frente de Jesus primeiro do que ele. Aí ele fica questionando. Aí Jesus abre a boca e diz: para que vocês saibam que o Filho tem o poder, eu vou perguntar para vocês: o que é mais fácil de fazer? Bora? O que é mais fácil de fazer? Dizer para o paralítico: está perdoado o pecado? Ou dizer para ele: levanta e anda? Vocês não são religiosos, vocês não têm a lei na mão? Diga o que é mais fácil. Aí Jesus abre a boca e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder. Eu digo pela segunda vez para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Porque isso aqui é uma verdade. Antes de colocar de pé, Jesus precisa primeiro perdoar. Aí Jesus diz: para que você saiba, eu estou te dizendo, perdoados estão os teus pecados. E eu estou te dizendo, estou te dando uma liberação, estou te dando uma mobilidade, estou te dando a habilidade, estou te dando a carta de alforria desse negócio. Nem no nome, Jesus abre a boca e diz: filho, eu perdoo os teus pecados e te digo: levanta-te e anda. Posso liberar uma palavra que está ardendo no meu coração e eu vim por causa dela? Tomara que tenha alguém aqui. O Senhor Jesus esta noite está te dizendo na minha boca: eu vou colocar os paralíticos da tua história que estão em cima de camas, estacionados para andar esta noite. Eu vim na qualidade de profeta com essa mensagem na minha alma e no meu coração. Eu não sei qual é a área da tua vida que está paralisada, obreiro. Eu não sei o que aconteceu com teu ministério que está para você paralisado, parado, sem andar, sem fluir. Jesus te trouxe aqui hoje para eu te dizer: pela fé que há no nome dele, vai voltar a andar este paralítico. E eu libero essa palavra: quem pregava e parou de pregar, ficou paralítico, vai receber hoje a liberação de Jesus e vai voltar a pregar. Quem cantava e parou de cantar, vai voltar a cantar. Quem servia, parou de servir, vai voltar a servir. Quem fazia, parou de fazer, vai voltar a atuar. O paralítico vai receber de Jesus a ordem: levanta e anda, e anda, e anda. Aleluia. E eu gosto disso, porque quem não quis sair da frente, agora vai ser obrigado. Além de ter que sair de baixo, vai ter que sair da frente. Porque o paralítico vai colocar a cama sobre os ombros. E eu imagino a cena. Com licença. Não. Quando eu cheguei você não quis, né? Agora por favor, eu preciso sair. Eu recebi dele a cura que eu precisava, porque se dependesse de você eu ficaria na cama até hoje. Mas alguém teve coragem. Apareceu 4 obreiros com característica de obreiro aprovado, me trouxeram até Jesus. E eu estou saindo daqui depois de... Dá licencinha por favor. E quem não teve e que não quis sair, agora tem que sair para ele poder ir embora para cá. Levanta a mão, porque lá vai. Alguém até olhou para as tuas paralisias e disseram: esse aí acabou, o ministério já era, não prega mais, não canta mais, não contribui mais, esse aí está fora, está descartado. Pois eu vim ser boca de Deus e te dizer: eles vão ter que ver você saindo, nem que seja com a cama, mas saindo de pé e de posse de vitória, para a glória do nome de Jesus. Vai voltar a andar o teu ministério. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Nós poderíamos estar em mais. Mas eu entendo. Sexta-feira é muito difícil. Veio hoje. Só quem tem coragem de vir. Então eu gostaria que com carinho de temor e respeito. Porque se eu pudesse falar de uma outra característica do obreiro aprovado, são 4. E eles trabalham em sincronia. Diga comigo, sincronia. Ninguém faz nada pela bel vontade, pelo bel prazer. Todo mundo faz mediante o propósito. Qual? Levar o paralítico até Jesus. Então eu não puxo para a direita, tu não puxa para a esquerda, tu não anda mais rápido do que eu. A gente trabalha em unidade. Dormiu, né? Vamos de novo. Aqui você não faz o que quer. Aqui você só faz o que o projeto manda. Porque não adianta o pastor falar A, tu falar B, e lá na ponta alguém falar Y. Não vai para lugar nenhum. Para os matemáticos, nenhum ponto cartesiano funciona com A, B e Y. A conta não fecha. Então, já que nós trabalhamos em união, em unidade, em nome de Jesus, vê se tu acha alguém que tem o mesmo propósito que o teu e coragem aqui essa noite. Agora sim, agora você vai dar a mão para alguém que tem coragem. Bora que eu quero ver. A gente está em união, pastor, para obreiro não dá mão. Então tu está fora aqui, irmão. Tu precisa se alinhar dentro desse projeto. Bora, acha alguém aí, dá a mão para ele em nome de Jesus. E eu quero orar com você aqui essa noite. A minha oração vai ser essa: Senhor, não nos deixes perder as características de obreiro aprovado. Vamos orar? Eu quero que você levante a mão de alguém o mais alto que você puder levantar. Isso, se achou alguém que tem coragem com você, se achou um obreiro valoroso do teu lado, um discípulo, e veio como obreiro aprovado por ti. É por isso que eu oro, obreiro aprovado por ti. É por isso que eu oro sobre estes que aqui estão e lhe peço em nome de Jesus, Senhor, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, a fim de que nós continuemos a fazer a tua obra com coragem, com propósito, com visão, com os ministérios aguçados, com união, com comunhão, com unidade, para que o teu reino continue sendo propagado através de nós. Ó Senhor, usa-nos na tua presença, usa-nos como instrumento teu, para que paralíticos fiquem de pé na tua presença. E não é para o nosso nome ser visto, não é para a gente receber tapinha nas costas, mas é para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, e aonde tiver, Senhor, obreiros com características de obreiro aprovado, renova ele para a glória do teu nome, transforma ele para o teu louvor, enche ele da tua presença, para a glória do teu nome nós oramos e cremos em nome de Jesus. Esta noite, abrace alguém do seu lado aí e diga para ele: você tem as características de um obreiro aprovado. Diga: você tem as características de um obreiro aprovado.